Vamos falar agora sobre o meu divisor de corrente. Eu vou mostrar onde o pessoal mais confunde as duas fórmulas do divisor de tensão com o divisor de corrente. Eles têm uma mania de decorar e nessa decoreba eles acabam se confundindo na hora de fazer uma substituição simples. E aí quer colocar a fórmula direto, sem deduzir, e acaba se confundindo por qual que resistência que eu vou usar aqui. É isso que eu vou te mostrar para você não cometer mais esse erro, beleza? Então vamos lá. Partindo do mesmo princípio, eu vou ter minha primeira lei de Ohm, que vai ser tensão igual a resistência vezes corrente. Só que nesse caso aqui a gente vai trabalhar com divisor de corrente. Então eu vou substituir, aliás, vou isolar minha corrente total aqui no circuito, deixando ela de uma forma diferente da primeira lei de Ohm, certo? Ao invés de deixar V igual a R vezes I, eu vou deixar I igual a tensão sobre resistência. Nada demais, é só uma adequação da fórmula. Agora o que eu vou fazer? No caso do nosso divisor de tensão, eu fui lá e fiz uma substituição para a corrente, já que a gente não ia ter mais ela. Então eu peguei a corrente e achei a corrente em função da tensão sobre a resistência. Nesse caso aqui, eu vou achar a tensão em função da resistência vezes a corrente. Então, olha o que acontece. Peguei aqui a minha tensão do circuito, certo? Tem um circuito em paralelo aqui, eu quero que vocês observem isso, que a divisão de corrente ocorre em circuitos paralelos e divisão de tensão em circuitos sérios. Lembre-se disso, nunca se esqueça disso. Lembre-se como é que funciona a corrente e a tensão em circuito sério e circuito paralelo. Se você não consegue entender isso, volta lá na aula eletrônica anterior, beleza? Então olha o que acontece, substituir aqui, que a minha tensão vai ser igual à minha resistência total, e nesse caso usei uma fórmula mais usual para descobrir qual que é a resistência total desse circuito que está em paralelo. Então o que eu fiz? Fiz R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente. Essa daqui é uma fórmula que a gente deduziu também lá na... Deduziu não, né? Falou um pouco sobre por cima, sobre como utilizar essa fórmula, que também é uma metodologia muito mais rápida para você fazer paralelo de resistências. Então é assim que eu vou escrever a minha tensão aqui nesse caso. E aí eu vou pegar essa minha tensão, do jeito que eu escrevi aqui, em função das resistências vezes a corrente, e vou substituir na minha primeira lei de Ohm adequada aqui para a corrente isolada. Então eu vou ter I total igual a V total dividido por R total. Então nada mais é do que corrente igual a R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2 vezes a corrente total, certo? Dividido pela minha resistência, que nesse caso aqui, só para mostrar para vocês, também vai ser minha resistência total, que basicamente é o mesmo paralelo que eu tenho em cima. Aí eu vou ter R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Isso aqui, se você sabe um pouco de matemática básica, você pode pegar essa fração e trazer ela para cima multiplicando, só que invertida. No momento que eu faço isso, esse R1 vezes R2 fica embaixo de R1 vezes R2, corta. Esse aqui acontece o mesmo caso, corta, corta. E aí, eu vou falar para vocês o óbvio, que minha corrente total é a minha própria corrente total. Mas isso aqui é só pra gente tentar entender legal. Beleza, mas e se agora eu não quiser saber mais minha corrente total, Lucas? Se eu quiser saber minha corrente I1, que é a corrente que passa pelo meu R1, como é que eu vou fazer? Bom, a análise é basicamente a mesma. Se eu quero saber a corrente que passa em R1, o que eu vou fazer? Vou colocar minha I1 aqui, vai ser igual a minha resistência total, certo? Minha resistência total, que é o meu paralelo entre R1 e R2, vezes a minha corrente total, dividido pela resistência que eu quero, que é a minha R1. Então, basicamente, fiz a mesma coisa aqui, só que ao invés de eu ter toda a resistência total aqui, agora só tenho somente R1, porque a corrente que eu quero descobrir é em R1. Beleza, fiz isso, olha o que vai acontecer. Vou levar para cima multiplicando e invertendo a fração, então é como se eu levasse para cima e ficasse 1 sobre R1. Então R1 fica embaixo multiplicando R1 mais R2, e em cima eu tenho R1 vezes R2 vezes I total. Aí o que acontece aqui? Eu posso cortar R1 com R1, e aí o que me sobra? A fórmula do divisor de corrente. Basicamente eu vou ter que a minha I1 é igual a minha resistência R2 vezes a minha corrente total dividido por R1 mais R2. Lucas, mas olha que estranho. Lá na minha fórmula do meu divisor de tensão, quem ficava em cima, e aqui é onde o pessoal comete o erro, quem ficava em cima era a resistência que eu queria. Se eu quisesse saber a tensão em R2, ou em R1, aqui estaria R1 e não R2. Galera, só que agora a gente está falando do divisor de corrente. E no divisor de corrente a gente sabe que resistência e corrente são inversamente proporcionais. Logo, a resistência que eu tenho que ter aqui em cima é justamente a resistência que eu não quero. Quer ver um exemplo para você entender legal? Vamos colocar os mesmos valores que a gente colocou lá no anterior. Aqui eu vou colocar uma resistência de 4 ohms, certo? E aqui eu vou colocar uma resistência de 6 ohms. Olha que interessante. Se essa resistência R2 é maior do que minha resistência R1, você concorda comigo que a corrente que vai passar por R2
tem que ser menor do que a corrente que vai passar por R1. Então olha o que acontece. Se eu pegar a minha I1 e fizer o cálculo com a minha R2 em cima, que é a resistência que eu não quero, olha o que vai acontecer. Vai sobrar que I1 é igual a 6 vezes a corrente total, vamos supor aqui nesse caso que seja 1, tá? Dividido por 6 mais 4, certo? Ou 4 mais 6. Isso daqui vai me dar uma I total, tá? De o quê? 6 dividido por 10, 0,6 amperes. Logo, eu estou falando que está passando 0,6 amperes em cima de I1, de R1 no caso, que é onde eu tenho a minha menor corrente, certo? Então faz total sentido. Até porque se eu colocasse R1 aqui em cima, eu teria 0,4 amperes. E aqui eu teria 0,6 amperes. Não faz sentido nenhum, porque é inversamente proporcional. Não tem como aqui percorrer 0,4 e aqui 0,6. O que vai ocorrer? Exatamente o contrário. Aqui eu vou estar passando 0,6 amperes e aqui eu vou estar passando com 0,4 amperes. Basicamente é assim que funciona a fórmula e a dedução do divisor de corrente. Saiba que para o divisor de corrente, como corrente e resistência são inversamente proporcionais, a resistência que você quer calcular não vai ficar aqui em cima, vai ficar a resistência oposta, justamente por conta disso. Se você fizer a dedução, você nem vai ter mais essa dúvida, mas é bom sempre a gente analisar para ter na cabeça e guardar. É por isso que essa resistência R2 vem aqui em cima. Então, quando eu quiser achar a minha I1, eu pego a resistência que eu não quero, multiplico pela minha I total e divido pela minha resistência total.